Olá, sejam muito bem-vindos ao Central do Poder, o seu site de notícias do mundo político. E na edição de hoje nós estamos tendo a honra de receber o nosso ex-governador, o professor José Mello. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Marcelo. Vamos lá. Não venha me abraçar sem me beijar, viu? Professor, o senhor conquistou o auge da sua carreira, vamos dizer assim, com a reeleição ao governo do Estado naquele tempo, e também iniciou um processo difícil, pessoal. Gostaria de, nesse início de entrevista, conversar um pouco sobre isso, ouvir do senhor como foi passar por essa experiência de cassação e prisão também. Perfeito. Então vamos lá. Eu, como todo ser humano, tenho uma história de vida, né? Eu comecei no interior como auxiliar de seringueiro, meu pai era seringueiro. Vim para Manaus, fui ser vendedor de fruta na rua e também jardineiro. Eu fui ser datilógrafo da Universidade do Amazonas, tive uma carreira. Eu fui delegado do MEC, secretário de Educação do Estado 2 vezes, do município de Manaus 1 vez, fui secretário do interior, secretário da produção, vice-governador, governador, deputado federal 2 vezes, estadual, etc. Essa é a minha história de vida. No meio dela, teve dois problemas, né? Eu fui cassado por compra de votos. E outro, fui preso, acusado de, com Mohamed Mustafa, formar uma quadrilha, né? Então, vamos lá. Nessa história de vida, tem essas duas coisas que eu vou agora, da sua pergunta, explicar. Bem, nós fizemos uma campanha para governador e, ao final dessa campanha, 173 mil votos de diferença para o meu adversário. Meu adversário entrou da justiça dizendo que uma senhora chamada Naiblé havia comprado votos. Meu processo de cassação foi o mais rápido de toda a história jurídica do Brasil. Se os processos corressem tão bem como o meu correu, a justiça brasileira era maravilha. Bom, mas não é assim. Bem, e a dona Naiblé entrou também na justiça para se defender do fato dela não ter comprado votos. O processo passou, anos depois, ela foi inocentada à unanimidade. O processo já transitou em julgados. Então, eu tive uma eleição com 173 mil votos de diferença, fui cassado por compra de voto, porque a dona Naiblé comprou voto, e agora a justiça diz que a dona Naiblé não comprou voto. Bom, ponto. Passado a limpo isso aí. Estava no sítio da família da minha esposa, quando fui preso, acusação que eu e um médico chamado Mohamed Mustafa havíamos formado uma quadrilha para roubar a saúde do Estado. Bem, fui preso, passei 133 dias preso, 1.140 dias de tornozeleira. Quase um ano depois, quebra o sigilo telefônico e lá descobrem uma centena de mensagens que levava ao conhecimento dos autos de que os culpados eram outros, né? Não posso aqui declinar porque o processo ainda segue em segredo de justiça. No entanto, lá nos autos estão exatamente as informações decorrentes dessa quebra do sigilo telefônico, né? Onde o viés das acusações se voltaram para outras pessoas que não eu, né? Então, o processo continua, agora aqui na Justiça Estadual, eu estou me defendendo, né? E com certeza a minha inocência está já nos autos provadas e quando forem julgados, consequentemente, eu terei provado a minha inocência. Então, na história da minha vida, teve essas duas circunstâncias extremamente desagradáveis, ruins, que atingiu não só a mim, né? Minha família, meus amigos, né? Eu que vinha com uma carreira na vida pública que começou lá embaixo, chegou ao ápice, né? Fui o deputado federal mais votado até então da história política do Amazonas. De repente você vê o seu mundo desmoronar, uma situação que eu confesso... Sua reputação... Né? Minha reputação, minha vida pública, enfim, tudo desmoronou, né? E eu mesmo sabia, disse, poxa, mas como que eu comprei voto? Comprei voto, ninguém comprou voto, né? Como o Mohamed? Eu e o Mohamed nunca tínhamos nos falado.
Nós nunca tínhamos tido um contato. Como é que eu podia formar uma quadrilha com uma pessoa que eu nem conheço? Não sei nem que existe. Né? Então, eu confiei que Deus iria, digamos assim, trazer o rio para o curso normal. E ele trouxe. A verdade veio à tona sem que eu dissesse uma palavra. Né? E depois que isso aconteceu, que esses fatos ocorreram, eu então saí, eu fiquei 3 anos em casa, né, estudando. Eu sempre sonhei que o estado do Amazonas não podia viver exclusivamente de um modelo chamado Zona Franca de Manaus. Meu pai já tinha sofrido a questão da borracha, quando os ingleses levaram a muda a seringa para a Malásia, e a nossa borracha aqui acabou, e nós ficamos 42 anos às escuras, sem água, sem nada, sem água encanada, sem luz elétrica, sem nada. Eu que já tinha visto aquela experiência, e vi a Zona Franca de Manaus, um modelo maravilhoso, exportador líquido de receita para a União, compra 75% mais ou menos dos insumos no resto do Brasil, portanto está gerando emprego e renda no Brasil, né? Ajudou a preservar a floresta, esse modelo maravilhoso que coloca 24 bilhões nos cofres do Estado. Esse modelo maravilhoso, ele não está na nossa decisão. A caneta não é nossa. Né? Uma simples canetada pode provocar um estrago muito grande no modelo. Além do fato de que nós, amazonenses, não soubemos, ao longo da Zona Franca de Manaus, vendê-la, no bom sentido, para o Brasil. Então, hoje, se você fizer uma enquete no Brasil afora, todos são contra a Zona Franca, porque não sabem que ela é exportador líquida de receita da União. Total falta de conhecimento. Não, total falta de conhecimento e de esclarecimento. Então, esse é o modelo que está aí. Eu sempre fiquei com o pé atrás em relação a isso. Então, fiquei em casa 3 anos, revisando uma reunião que nós fizemos quando eu era governador, num hotel de selva, com 9 embaixadores, ambientalistas do mundo todo, Greenpeace, Conservação Internacional, WWF, alguns cientistas, onde eu dizia para eles o seguinte, que na história do mundo, o mundo avançou assim. O mundo começou, depois você avançava no território do outro, ou para aumentar a sua base territorial, ou por causa das riquezas que aquele território tinha. Desta forma, o mundo hoje rico avançou em todos os recursos naturais do mundo todo. A Europa, que é aquela camada maravilhosa, hoje só tem pinheiros porque foi replantado depois. Então acabaram com a Europa toda, tá, depois. Depois, não satisfeito com isso, vieram para as Américas. Peru, Colômbia, Brasil, etc. Foram saqueados, a África, tudo certo. Estão ricos lá em cima, etc. Hoje, existe só uns poucos nichos onde tem recursos naturais preservados. O estado do Amazonas tem 97% da sua cobertura florestal intacta. Tem nióbio, 96% do nióbio da terra está aqui. Tem potássio para 150 anos do agronegócio brasileiro. Tem o bem mais precioso que tem hoje na terra, que é a água doce. A água doce, ao longo do mundo, ao longo dos anos, ela foi reduzindo de quantidade. Em contrapartida, o Amazonas tem... Você ter uma ideia do tamanho, que é a quantidade de água que nós temos aqui, Marcelo, só o Rio Negro tem mais água do que toda a Europa. Então, olhando tudo isso, riquezas, né? Riquezas, eu comecei a sonhar com poder explorar isso de forma sustentável, mantendo a floresta em pé, sem tirar árvores, nem nada, enfim, mas poder transformar essas riquezas que Deus colocou aqui num produto que pudesse sair para vender mundo afora sustentavelmente. Quer dizer, eu vou produzir já aqui no Amazonas, um peixe que tem 2 vezes mais ômega 3 do que o salmão, vou enlatar e vou vender com selo verde do Greenpeace, por exemplo. Então, eu tenho um produto que vai gerar riqueza e renda, que tem o apelo de marketing fantástico, né? O salmão tem nós temos 2, né? Está aqui. Então, a mesma coisa faria com todo o resto. Polo de biocosmético, polo de biofásico, polo de mineração, polo de petróleo e gás, polo de fertilizante, turismo sustentável, sequestro de carbono. Esse é o leque de riqueza que o Amazonas tem. Então, sonhando com isso, eu aproveitei esses 3 anos que eu fiquei recluso na minha casa, depois que foi relaxada a minha prisão, e fui estudar o meu estado com mais profundidade. Peguei aquelas informações daquela reunião que eu tive com os embaixadores, etc., e fui. Aí escrevi uma coisa chamada Matriz Econômica e Ambiental, contextualizei as nossas riquezas,
aproveitei as informações que o satélite permite hoje e o cientista também, quantifiquei, né? Por isso eu sei que tem 750 bilhões de dólares de potássio, tem 41 trilhões de dólares de nióbio, temos não sei quantos tipos de gema espalhada por aí, temos esse potencial de água doce todo, quer dizer... Isso que a gente já sabe, né, professor? Isto é o que Fora nós sabemos, né? Vou te citar um exemplo. Nós, quando fizemos o furo para saber a quantidade de potássio que tinha na região de Altazes, nós fomos a 2.000 metros de profundidade. Então, com 2.000 metros de profundidade, com 400 quilômetros de extensão, tem 750 bilhões de dólares de potássio. Só que na Rússia já estão a 7.000 metros lá embaixo. Então, eu não sei o que tem mais lá para baixo. Né? Há 50 anos atrás, sabia-se que foi perfurado um poço de petróleo em Nova Olinda, jorrou petróleo. Depois perfurou-se outro lá na região de Carauari, aí depois mais próximo o seguinte, aí virou Urucu, será um petróleo e gás de Urucu. Recentemente descobriu-se petróleo e gás em Silves, Itapiranga, e agora na Foz do Amazonas. Então nós temos uma bacia sedimentar de petróleo que navega a 750 quilômetros de tamanho. Há 50 anos atrás nós não sabíamos. Então, um estado que tem essa quantidade toda de riqueza não pode se dar o luxo de ficar refém de um único modelo de desenvolvimento econômico cuja decisão de permanência ou não está na sua caneta. E hoje, o mundo moderno, a economia ela navega na mesma velocidade que está navegando o teu celular. Né? Eu estou aqui, de repente, o que aconteceu? Não, uma guerra não sei onde. Eu, com 4 tecladas, eu tiro o meu dinheiro que está todinho no Brasil, ou em qualquer outro lugar. Né? Então, hoje, nesse contexto todo, você precisa ter uma moeda que o mundo quer. O mundo quer água doce, o mundo quer minérios, o mundo quer madeira manejada, o mundo quer alimento, quer peixe. Então, tudo que o mundo quer, nós temos aqui. Qual é o pulo do gato que o Amazonas tem que ter? É explorar tudo isso de forma sustentável. Para não ter, ao invés de ter o meio ambiente todo contra nós, ao contrário, ter a favor, né? Porque ao produzir jaraqui sustentável sem tirar uma árvore, eu estou contribuindo para preservar a floresta mais condensada do mundo, que é a floresta amazônica, né? Então, eu estou produzindo jaraqui no Amazonas, ganhando dinheiro, gerando emprego e renda, e estou ajudando a preservar uma floresta que sequestra 55 bilhões de dólares de carbono por ano do mundo que joga esse carbono na atmosfera, né? Estados Unidos, Rússia, Estados Unidos, China, Paquistão e a Índia, sozinho, poluem 87% do mundo. E nossa floresta está hoje sequestrando. Quanto a gente recebe disso? 0. Então, venham nos ajudar com a sua tecnologia a explorar as nossas riquezas, mantendo a floresta em pé, prestando esse serviço, mas o Amazonas sendo o maior produtor de peixe de água doce do mundo, o maior exportador de nióbio do mundo, o maior exportador de água doce do mundo, um polo de produtos da natureza daqui nós, com bens, com material produzido com a nossa riqueza, por exemplo, cosmético, perfume, etc., do buriti, do açaí, do camucama, da abacaba, do patoada, enfim, veio nos ajudar a fazer isso. Afinal de contas, todo dia a nossa floresta ajuda a tirar da atmosfera o que vocês poluem. Então, essa é a minha luta atual, né? Depois de passar tudo aquilo da sua pergunta inicial, eu fui estudar para poder voltar, digamos assim, botar a cara de fora de novo no campo político, mas não para dizer assim, olha, eu estou aqui, sabe, eu fui preso, não. Eu estou aqui porque eu tenho esse projeto. É isso aí. E como é que foi esse processo, assim, essa virada de chave, nesse sentido, assim, de o senhor estar numa situação desconfortável e decidir, não, eu vou colocar o meu time de volta em campo com uma grande proposta? Na verdade, eu estava em casa, ali estudando e tal, o Paulo, que está comigo, disse assim, professor, vamos comprar uma carne. E aí eu, depois de 3 anos, sem sair de casa, eu fui. Chegamos lá, num supermercado novo que abria, não fazer merchandising para ninguém. Fiquei numa fila, fui reconhecido. Sou Melo, tá? E começaram a tirar foto comigo, um outro tirou, etc. Tá? O açougueiro disse, eu quero uma foto para minha mãe. Então, aquele episódio, eu perdi meus medos, né? Eu tinha muitos medos, né? Como é que o povo vai me encarar? Vai né? ser a reação. Né? Passei 42 dias sendo primeira página de tudo quanto é canto, como se fosse um ladrão da saúde.
E como é que nessa minha volta vão me encarar, né? Os dois fatos novos, né? O fato da Anaibleia ser inocentada e o fato da justiça ter descoberto os verdadeiros culpados, me deu essa coragem. E a partir daquele momento, naquele supermercado, comprando 2 quilos de carne, a partir daquele momento eu senti o quanto o povo do Amazonas tinha sensibilidade para aqueles que sofrem, que são injustiçados, que recebem pedradas, etc. E aí eu passei a sair todo dia para tudo quanto é canto, enfim. E aconteceu uma coisa comigo que eu agradeço a Deus todo dia. É que esse aqui é o 46º programa que eu faço, né? Já fui dos maiores aos menores. Então, vocês da imprensa, né, me deram, assim, essa oportunidade. A Shirley e um outro amigo, que eu não posso citar o nome, senão vou matar ele vivo, me ajudaram nisso, né, me abriram as portas. E eu estou quase todo dia falando da minha história de vida e também do futuro, né? Futuro, com a matriz econômica ambiental, com a Zona Franca de Manaus fortalecida, mas ao lado dela um modelo 20 vezes maior do que ela, gerando emprego e renda, etc. E uma outra coisa que a gente precisa entender. Grande parte das empresas que estão no polo industrial de Manaus são asiáticas. E a Ásia é um continente que vai precisar muito de água doce, de madeira manejada, de mineração. A Ásia sonha em ter um polo de cosmético diferente, porque eles não, a China, por exemplo, não consegue fazer um perfume, porque não tem ainda como. Então, um mote para ela seria fazer um perfume, um creme, uma coisa toda, de um produto da natureza. Quer dizer, eu estou na floresta amazônica, fazendo esse produto aqui, estou ajudando a preservar a floresta, aí todo mundo vai comprar, né? Isto tudo agora está lançado aí, quase 45 programas, etc. Eu já lancei, já falei, vocês me deram a chance. Isso hoje não é mais só meu, né? Isso já está no conhecimento de muita gente. Eu recebo telefonemas do mundo todo me pedindo informações disso aí, e respondo, e já está no inconsciente do povo do Amazonas que ele precisa lutar pela sua riqueza. Saia hoje daqui, vá ao TASE e diga o seguinte: eu sou contra a exploração do potássio que está aqui embaixo. Vai ser apedrejado, porque o povo de Altazes já tem consciência de que aquilo ali tem que ser explorado. Há muitos anos, o município de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro tem uma quantidade de gemas, né, mais de 7 tipos de gemas. Ametista, aquelas gemas maravilhosas que se exporta todo aí, né? Estão lá. Estão sendo exploradas. Quanto fica para uma zona? 0. Lá tem 21 etnias indígenas. Quanto fica para aqueles índios lá? 0. 10 ou 15% já foi embora. E os povos que moram lá, indígenas, 0. Qual é a minha proposta? Vamos trazer isso para a legalidade brasileira. Vamos explorar do ponto de vista legal. O royalties, para beneficiar os índios. Não tem uma escola de qualidade, não tem um hospital de qualidade, não tem expectativa de vida nenhuma. As aldeias são as mesmas de 50 anos atrás, mas parte da riqueza deles foi embora, foi levada, sem que eles tivessem qualquer benefício. Então, esse conceito de dizer não mexe porque está um povo indígena lá, está errado. Faça uma enquete e pergunte aos índios das 65 etnias que tem no Amazonas, à exceção dos morubos e dos corubos, que não permitiram ainda o contato, né? Pergunte do resto todo se eles querem viver do mesmo jeito que os ancestrais dele viviam. Não querem. Todo mundo quer a modernidade. Agora, o índio brasileiro, ele é tutelado pela União. Então, tem o Ministério Público Federal aqui, que é o que o defende, né? Então, vamos fazer isso com o Ministério Público presente, para que o que é deles seja deles. Mas não dá para a gente ficar de braços cruzados, terceiros levando isso sob forma de contrabando e nada ficando aqui no estado do Amazonas. Isso aí eu me insurjo, eu não concordo, eu vou lutar por isso, em qualquer fórum que me permitirem fazer. Eu acompanhei agora o Fórum de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, que aconteceu essa semana, e eu conversava com o presidente da Potássio do Brasil, né, o Adriano, e ele falava justamente isso. Eles estão agora no momento de audiências públicas, conversando com os MURA, né, e
a ideia dele é fazer com que os nossos indígenas se tornem donos também Claro. do seu próprio negócio. E tem outra coisa, aquilo ali também foi uma coisa assim que precisa ser esclarecida. O potássio ele está em Altazes, a região de Fazendinha, município de Nova Olinda, e no Novo Remanso, município de Taquatiara, lá, aquela região toda. A região dos Muras é um pedaço disso. Uhum. Eles estão a 8 quilômetros de distância da... Pois então, é um pedaço. Uhum. Mas trago eles para dentro. Faço uma enquete nos Muras, pergunto se eles não querem. Não querem. Agora, o que eles não querem é fazer como acontece em alguns estados brasileiros, em que eles concordaram e por falta de tutela, de coisa bem amarrada, eles não ficaram sem nada. Então, a proposta é fazer uma coisa moderna. Está lá os americanos em Atlantic City. Quem são os donos dos cassinos de Atlantic City? São os índios. Os índios, né? E aí? No Canadá também. Milionários. E por que os Muras não pode ser assim também? Se tem 750 bilhões de dólares de potássio lá embaixo, por que ele não pode ser? Claro que pode. O que não pode é isso acontecer e eles permanecerem do mesmo jeito que estão, tendo que pescar um tucunaré ou 2 por dia para poder sobreviver quando estão na riqueza. Eu não consigo aceitar, por exemplo, em Roraima, outro dia uma reportagem, uma criança morrendo de inanição, fome, de falta de comida. E a mina de diamante rosa lá embaixo dos pés dele. Tá certo isso, né? Eu sou contra essas coisas. Então, é assim, trazer para a legalidade ambiental, legalidade legal mesmo, desculpa a redundância, com o Ministério Público tutelando aqueles que são os terceiros de boa-fé, que são os índios, né? São os nossos irmãos indígenas. Tutelando aquilo, garantindo que esse copo de água, 1/3 é deles, vamos explorar. O mundo todo faz isso. Ou não explora o ouro no mundo todo nesse momento? Claro. E aqui não pode porque tem o negócio do mercúrio. Hoje não utiliza mais mercúrio para explorar ouro. Hoje é uma outra reação química. E outra coisa, explorou, tira do quilo do ouro um valor para botar num fundo. Quando você sair, ele tem uma empresa e vai lá, ele recompõe a floresta com a empresa dele. Gera emprego para ele também. O que não dá é escavar tudo, tirar e ir embora. Aí eu sou contra isso. Mas com regras claras, legalidades claras, com regras ambientais claras, de reposição do passivo ambiental, mas gerando emprego e renda para cá, isso é o que eu estou defendendo. Né? Estou defendendo meter trator e derrubar a floresta, não. Estou defendendo exploração racional, sustentável, com sustentabilidade. Agora, deixar os índios do Alto Rio Negro com aquele potencial enorme, bilhões e bilhões de dólares lá, do mesmo jeito que estão há 100 anos, eu sou contra. Perfeito. Agora o senhor está vindo como pré-candidato a deputado estadual, né? Eu estou vindo como pré-candidato a deputado estadual, uma razão simples, é que grande parte das leis que permitirão, por exemplo, ao dono de um fundo de $1 trilhão vir produzir jaraqui no Amazonas e sair daqui ele com um produto sustentável, as leis... Passa pela Assembleia, né? Passa pela Assembleia. Algumas outras terão que ser um pequeno ajuste lá, sobretudo na questão da mineração, mas para isso eu conto com a bancada federal que vai, com certeza, fazer esse papel. Se precisar de informações para isso, eu dou. Agora, isso. Mas as leis principais serão aprovadas aqui na Assembleia Legislativa. Para alcançar, por favor, conclua. Não, e é o seguinte, hoje, na questão do meio ambiente, as atividades são concorrentes. Você tem o IBAMA, mas também tem o IPAAM. Então, mais de 90% das licenças ambientais são dadas pelo IPAAM. Né? O que o IPAAM não pode é dar uma licença ambiental que contrarie a lei maior. Né? Mas da medida que... Então, é assim no Brasil todo. Foi dessa forma que o Pará hoje, talvez hoje o maior exportador de ferro do mundo é assim que o Pará é o maior exportador de alumínio do mundo, 2 minérios que transformaram o Pará num estado extremamente rico, dentro de uma floresta. Por que lá pode, por que aqui não pode? Por que pode explorar o alumínio no Pará e não pode explorar, por exemplo, o nióbio e Presidente Figueiredo? Pode, desde que as regras ambientais sejam claras, aí e o passivo ambiental depois seja reposto. Você faz o buraco, depois você tapa o buraco e planta as árvores lá. Acabou. 10 anos depois está tudo bonitinho aí, sequestrando carbono. É assim. Eu
Pega um helicóptero, vai daqui até Urucu, vê se tu identifica onde é que está o gasoduto Quari, Manaus. Em 20 anos, cresceu tudo e está tudo, a mata fechada. O que não dá é para você meter um trator, tirar todas as árvores, né? Porque aí aquele pequeno humo que tem desaparece e aí a terra vira infértil, né? O que não dá é para fazer isso. Um tema recorrente, polêmico e que, de certa forma, freia um pouco o desenvolvimento da nossa região é a nossa BR-319, que uma hora sai, outra hora não sai. Como é que o senhor acha que o senhor pode colaborar com esse processo de liberação? É assim, quando governador, na matriz, a BR-319 estava dentro. Sim. E os ambientalistas aprovaram. Nós íamos fazer o seguinte, BR-319, tem os 110 primeiros quilômetros até o Tupana, um pouquinho mais, já antropizado, Careiro da Vaza, Careiro de Castanha, Manaquiri e Altazes. Fazenda de gado e tudo. Depois você tem 420, 430 quilômetros, que é o chamado trecho do meio, floresta virgem, uma das maiores biodiversidades de florestas tropicais do mundo está ali. Depois você tem os 200 quilômetros até o Maitá, todo asfaltado. Bem, qual é o problema? É o trecho do meio. Por quê? Porque tem ali, acho que 14 reservas. Reservas indígenas, reservas de desenvolvimento sustentável, APAS, etc. Então, tudo ali no meio. Então, quando você coloca uma reserva dessa, você puxa para o polo ativo o Ministério Público, estadual e federal. Aí, qualquer coisa que você fizer ali, você tem que consultar quem mora lá. Mora 5 irmãos indígenas, tem que consultar. Então, esse é o problema. Agora, vamos lá. Vender a BR-319 como uma estrada que iria resolver o problema logístico do Amazonas. Iria baratear o custo de logística do Amazonas. Iria possibilitar que as empresas que produzem no distrito industrial pudessem levar o seu produto para o centro-sul brasileiro por um preço menor, porque o custo de transporte era menor. Venderam isso. Agora vamos lá. Você sai daqui, atravessa, faz uma travessia de 25 minutos, numa balsa. Você coloca 170 mil contêineres, que é o que sai todo mês de Manaus para o resto, com 170 mil carretas, numa estrada, com peso de 25, 26 toneladas. Você vai na BR-319. Terminou a BR-319, você pega uma estrada pior ainda que a Transamazônica. Você chega no Mato Grosso. Aí você entra na pior malha rodoviária do mundo, que é a brasileira. Tu fosse empresário, tu pegava o teu produto, tu botava dentro de uma balsa, dentro de um navio e levava para lá, ou tu ia fazer por aí? A BR-319, como um viés de matriz logístico, ela não existe. Agora, eu, José Melo, brasileiro, amazonense, etc., eu tenho o direito de pegar meu carro e ir para São Paulo pela BR-319. Eu tenho esse direito. Então, essa estrada, com esse fim, um dia ela vai sair. E tem que sair. Nem que se faça um trecho do meio uma estrada parque, né? Como se faz na Europa, nos Estados Unidos, cercadinho, bonitinho, quer dizer, os 400 primeiros quilômetros, no meio, ninguém parava. Botava o exército brasileiro numa ponta e na outra, com drone, ali passa a fibra ótica de 80 e 80 metros, uma câmera de monitoramento, estava preservado. Neste formato, acho que um dia ela sai. Eu propus até estadualizar a estrada. Ela passava para, em vez de ser federal, para o estado do Amazonas, e eu já tinha financiamento para fazer a estrada, como uma estrada parque. Inclusive, pagando pedágio, aquele negócio todo, né? Aí, 2 meses depois, me caçaram. Acabou. Mas, voltando à BR-319, problema 1, a Transamazônica, ela própria e o resto da malha rodoviária brasileira. Problema 2, 98% de tudo que se produz no Amazonas e vai para o resto do Brasil, ou vai por balsa, rebocadores, ou por navios, e 2% de avião, né? Problema 3, as reservas que tem lá dentro, né? Que traz para o polo o Ministério Público, que aí qualquer vírgula ele exige, né? Ele está agindo de ofício, né? O Ministério Público não está fazendo isso porque não gosta, não. Está fazendo porque é o ofício dele. Ele tem que fazer aquilo, né? Tem que fazer, porque senão a carga vem para cima dele. Então, a BR-319, como uma estrada que vai tirar o Amazonas do isolamento, ela é um direito que nós temos e vamos lutar por isso. A BR-319, como eixo de desenvolvimento para transportar 170 mil contêineres, inviável completamente, não é?
Então nós temos que defendê-la para nós termos uma saída para o Brasil. Ir e voltar, essas coisas. Opção de ir e vir, né? Ir e vir. Nós temos esse direito, todo mundo tem, por que nós não temos? Nós temos, né? Claro, eu defendo também isso, o trecho do meio preservado, porque aquilo ali é uma biodiversidade realmente fora do comum. Eu acho que não tem nenhum lugar do Amazonas que tenha riqueza de fauna e flora tão rica como aquele trecho do meio. Mas isso não é condição suficiente para tirar, nos dar o direito de não ter uma estrada, né? Que nos tire do isolamento, né? Nós e Roraima, né? Porque na medida que nos tirar, Roraima também chega, né, pela essa via. Pegar carona, né? Nós temos aí um pouco menos de 2 meses para iniciar realmente a campanha, e aí daqui para lá as alianças vão estar mais consolidadas. E eu queria lhe perguntar, o seu partido, o PROS, ele tem hoje um pré-candidato à presidência da República, né? Por outro lado, o senhor já tem conversado com algumas opções aqui no cenário político local para governador. Eu queria saber como é que está essa sua articulação. Bem, em primeiro lugar, o PROS, ele é um partido que ele deu nos estados. Nós somos liberdade de escolher o caminho que nós queremos, tanto do ponto de vista nacional, candidatura a presidente da República, quanto do ponto de vista da candidatura estadual. Não fechou. Bem, no contexto estadual, eu estou jogando minhas fichas todas na pré-candidatura do amazoniano, né? Experiente, vivido. A matriz econômica ambiental vai precisar de uma caneta poderosa, uma pessoa que tenha a coragem de tomar determinadas decisões sem pensar em ser candidato ao Senado lá na frente, porque senão não toma. Porque a quebra de paradigmas para a exploração das nossas riquezas regionais, elas vão atingir determinados aspectos, precisa ter coragem para fazer. Acho que o amazoniano tem essa coragem, acho que ele tem o conhecimento, a vivência, a experiência para fazer tudo isso. Por isso eu estou apostando as minhas fichas todas na pré-candidatura dele, né? E, por outro lado, eu sou apaixonado pelo interior, e o amazoniano sempre tratou o interior com muito carinho, fez o terceiro ciclo, fez a Uaiá, essas coisas todas. Então, eu respeito as outras candidaturas, são livres e têm todo o direito, mas eu, como cidadão também livre com esse direito, eu estou apostando minhas fichas na pré-candidatura do Amazônia. E para o cenário nacional aí? O cenário nacional é assim, você vai ter este ano uma campanha de presidente de república muito polarizada, né? Você viu que a polarização ela vem em quase todo o campo. Aqui também vai ser a mesma coisa. Então, o Amazonas tem 1,8% do eleitorado brasileiro. 1,8% do eleitorado brasileiro. Uma vírgula no discurso, né? Então, você vai entrar numa briga dividida dessa? Não vou. Eu tenho muitos amigos que apoiam o Lula, tenho outros amigos que apoiam o presidente Bolsonaro, né? Eu, na verdade, estou esperando quem diga o seguinte: meu programa de governo para o estado do Amazonas é a matriz econômica ambiental. Esse que disser, aí eu presto minha continência. Até lá, eu vou ficar esperando, né? Eu quero lhe agradecer, professor, que a gente recebeu hoje aqui uma verdadeira aula sobre o estado do Amazonas, sobre a nossa realidade, e gostaria de lhe pedir que o senhor fizesse suas considerações ao seu público que está nos assistindo aqui no Central do Poder. Eu queria dizer uma coisa só. A democracia é um sistema maravilhoso, né? É um sistema que, na escolha, todos são iguais, né? O voto do cara mais rico do Brasil vai valer igual o meu, esse baixinho, feio, careca que está aqui. Mas vai ser igual o meu amigo do interior, pescador, igual. Só que a democracia tem uma coisa, é que a escolha no Brasil são de 4 anos, à exceção dos príncipes da República, que são os senadores. Se você escolher bem, você pode ter uma expectativa de 4 anos de coisas boas para você, sua família e o futuro dos seus filhos. Se você escolher mal, você estará contribuindo para que quem você escolheu mal fique no bem bom, tranquilo, lá, faturando, etc. E você, do mesmo jeito que está, o pior. Então eu peço a Deus que possa inspirar o povo brasileiro e o povo amazonense para que vocês tenham o discernimento de, pelo menos, perguntar o que os candidatos ou pré-candidatos têm em mente para o seu futuro. Aquele que puder responder bem para você isso e lhe convencer, merece o seu voto.
Quem não fizer, pega o beco. Abraço a todos. Muito obrigado, professor. E você que nos acompanha no centraldopoder.com.br, nos siga também nas nossas redes sociais, Central do Poder BR, e nós continuamos aqui acompanhando os pré-candidatos e você nos encontra na próxima oportunidade. Até lá.